Lá em 2 Reis, capítulo 5 e capítulo 6, há uma história muito interessante sobre Eliseu, o profeta Eliseu. O rei da Síria, ele fazia guerra ao povo de Israel e ele armava cilada para o povo de Israel. E toda vez que ele planejava algo para poder pegar o povo de Israel, Deus revelava ao profeta Eliseu e Eliseu levava ao conhecimento do rei de Israel, e assim o rei da Síria não conseguia, surpreender Israel e vencer o povo de Israel. Até que chegou um momento em que o rei da Síria, desconfiando dos seus servos, falou: olha, há algum traidor entre nós. Mas ele foi alertado pelos seus conselheiros que quem fazia isso, quem alertava o povo de Israel, era o profeta Eliseu, que tudo que o rei falava na cama dele, dormindo, Deus fazia o profeta Eliseu saber, e aí era levado ao conhecimento do rei de Israel, e assim era concedido o livramento. Bom, esse fato fez com que o rei da Síria ficasse tão irado ao ponto que ele procurou saber onde é que estava o profeta Eliseu. E aí chegou ao conhecimento dele que o profeta Eliseu estava em Dotã. Então o rei da Síria mandou o seu exército para Dotã para exterminar o profeta Eliseu. E aqui chega num ponto bem interessante, porque o exército da Síria cercou a cidade. E o servo de Eliseu, ele vai para fora e ele olha aquele exército cercando a cidade e fica com medo. E aí Eliseu é chamado, Eliseu chega lá e Eliseu ora a Deus falando: Deus, abre os olhos do meu servo aqui, para que ele veja quem está conosco. Então aquele menino, aquele moço que servia a Eliseu, ele tem a sua visão aberta, a sua visão espiritual, e ele vê que tem um exército de cavalos de fogo, um exército do céu ao redor deles, Então havia, e eis que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. E aí aquele moço falou: nossa, olha, tem um exército aqui ao redor de Eliseu também, é o exército do céu. E aí, quando o exército da Síria veio para avançar contra Eliseu, Eliseu orou e disse: Senhor, cega o exército da Síria com cegueira. E então eles ficaram cegos. E Eliseu foi a eles e falou: vocês estão procurando o profeta Eliseu, Eu vou te levar onde ele está. E pegou esse exército e levou até o centro de Samaria. E aí, quando chegou lá, Eliseu orou a Deus para que abrisse a visão do exército da Síria. E então o rei de Israel gritou: profeta, é para eu matar esse povo? Esse exército? E o profeta Eliseu disse: não é para matar não. Dá comida para eles, dá bebida e despede-os em paz. E assim o rei de Israel fez e liberou o exército da Síria. E aí então eles foram embora. Mas passado um tempo, o rei da Síria, irado com a situação, ele pegou e cercou Samaria, e houve muita fome naquela região. Até porque nada podia sair nem entrar de Samaria. E aí surgiu uma situação que o próprio rei de Israel, indignado com o profeta Eliseu, falou: não, vou ter que ir lá conversar com ele, vou matar esse cara, porque ele está falando, foi por causa dele que nós estamos passando essa fome. E quando chegam os mensageiros até Eliseu dá uma palavra que me marca muito. Eliseu vira para os mensageiros e diz algo assim: olha, amanhã, ainda nesse mesmo horário, vai ter
uma quantidade de fartura enorme para cada um do povo de Samaria. E esses mensageiros voltam e entregam essa mensagem para o rei de Israel. Mas um dos chefes do exército de Israel duvidou e falou para Eliseu assim: ainda que se abra os céus, isso não seria possível. E nesse momento o profeta Eliseu vira para ele e fala assim: como duvidaste, você vai ver, mas não vai comer. E assim aconteceu, porque havia alguns leprosos que estavam fora da cidade de Samaria, e eles decidiram ir até o arraial dos sírios para ver, né, se tinha alguma coisa lá, já que se eles entrassem em Samaria, eles seriam mortos, porque eles não poderiam. Se eles fossem até o arraial dos sírios, eles também corriam o risco de ser mortos. Então, entre elas, eles decidiram ir até o arraial dos sírios, eles não tinham nada a perder, e quando eles lá chegaram, não havia ninguém lá no arraial, o povo havia fugido, porque Deus fez com que o exército da Síria que cercava Samaria ouvisse passos de exércitos, dando a entender que o povo de Israel teria feito parceria com outros reis, e então com os heteus e com os egípcios, salvo engano, que está dizendo lá, e viria contra o exército da Síria. Então eles, temerosos, fugiram. E aí, então ficou lá muita comida, e esses leprosos voltaram, avisaram o rei de Israel, aquele que havia duvidado, né, o chefe do exército lá de confiança do rei de Israel, que duvidou, ele viu, mas não comeu, foi atropelado, morreu, porque as pessoas foram para lá pegar comida. E aí assim termina essa passagem bíblica. Eu queria fazer alguns ponderamentos sobre essa história. Primeiro, os olhos. Desde que eu comecei narrando essa história, eu disse que Eliseu orou a Deus para que o seu servo tivesse a visão aberta para ver quem estava com eles. E maior era o que estava com eles do que os que estavam com os sírios. Então, primeiro ponto, às vezes a gente se pega olhando para a situação, a gente se vê cercado pelos inimigos, pela situação, pelo problema, não vê nenhuma hipótese de saída do problema, mas a gente precisa se apegar a Deus e pedir para que Deus abra os nossos olhos, porque o Senhor, Ele é com aquele que teme a Ele. Se você é fiel ao Senhor, o Senhor não te abandona, né? Certamente há um exército, com carros de fogo ao seu redor para te proteger. Nenhum mal chegará, nenhum mal há de acontecer com você. Ainda que a situação pareça impossível de ser resolvida, creia no Senhor, peça que Ele abra a sua visão, para que você possa ver o anjo do Senhor do seu lado, com a espada embainhada para te proteger. Seguindo na questão dos olhos, os olhos foi a arma que Eliseu utilizou para poder impedir que aquele exército matasse ele. Ele orou a Deus pedindo: Deus, segue com cegueira esse exército. Então, o exército não pôde identificar quem era Eliseu. Segundo ponto, Eliseu poderia ter pago o mal com o bem, né? Ele poderia ter levado aquele exército até no centro de Samaria, cercado eles e mandado o rei matar eles, e eles estariam cegos. Mas não foi isso, porque não é isso que a gente aprende. O servo do Senhor, ele não paga o mal com o mal, ele paga o mal com o bem. Pelo contrário, o profeta Eliseu deu comida e bebida àquele exército e dispensou em paz. Mas seguindo na história, você vai ver que depois o exército volta de novo e cerca Samaria de novo, até que chega uma fome sobre a cidade, porque nada entra, nada sai. Ao ponto que o povo ali se vê numa extrema fome. E novamente, o que acontece? O exército da Síria
ele não foi destruído com espadas. Simplesmente Deus fez com que eles ouvissem um som de carros, de cavalos, de um exército que estaria vindo contra eles, e eles temerosos fugiram. Então, Israel, resumindo, né, o povo de Samaria ali, né, que é o povo de Israel, obteve essa vitória sem um derramamento de sangue. E é assim que Deus age. Muitas vezes são com fatos extraordinários, né? O exército da Síria, eles fugiram porque eles ouviram um barulho e eles ficaram muito atemorizados. Mas era um fato extraordinário, porque não tinha exército nenhum vindo atrás de Israel. Foi um som produzido por Deus para que eles temessem e saísse desesperado. E então abandonasse lá o arraial com comida, com cavalo, com tudo. Foi um fato extraordinário. Foi um fato sobrenatural. Isso eu posso lhe garantir. O nosso Deus, o Deus de Israel, é um Deus do sobrenatural. Sobrenatural quando lá atrás aquele servo de Eliseu teve a visão aberta e pôde ver carruagens e carros de fogo ao redor de Eliseu. Sobrenatural quando Eliseu ora para poder ferir o exército que vinha para matá-lo com cegueira. Cegueira, todo um exército ficou instantaneamente cego. Isso é sobrenatural. Da mesma forma como foi sobrenatural quando lá na frente da história, o exército sírio novamente cercando Samaria, houve barulhos de um suposto exército vindo com muita fúria sobre ele, quando na verdade não vinha exército nenhum, era só um barulho, também sobrenatural. Também como foi sobrenatural, como aquele que estava ao lado do rei duvidou que diante daquela fome, nem que o céu fosse aberto, haveria comida para cada um do povo de Samaria. Foi sobrenatural. Ninguém poderia imaginar que de um dia para o outro sairia da fome extrema, da miséria no último grau, a bonança e a fartura instantaneamente, de um dia para o outro. Por isso, não duvide do nosso Deus. O nosso Deus, o Deus de Israel, é um Deus do sobrenatural. Confie, creia. E ainda que nesse momento possa parecer impossível, mas eu creio que de uma hora para outra a sua vida pode mudar. E Deus, ele age assim, no sobrenatural, no inexplicável. E é isso. É por isso que quando a gente conhece cada dia mais a presença de Deus, quando a gente conhece o amor de Deus, se aproxima dele, a gente não consegue viver mais sem ele. Porque é lindo o amor, o cuidado que ele tem conosco. E mesmo que muitas vezes a gente é infiel, Deus, ele permanece fiel. E nós somos agraciados pelo amor, pela fidelidade que ele tem conosco. E é isso. Receba essa palavra em seu coração. Seja abençoado. Tenha um excelente dia. Fiquem com Deus e até a próxima.